Agora, a partir das 8 da manhã e segue até as 10 da manhã, a chefe do cartório eleitoral da 116ª Zona Eleitoral, Nilza Martins. Renato Aguiar. Pois é, e é com grande prazer que a gente fala desse tema, né? Porque é uma forma de você também estar quites aí com a Justiça Eleitoral. Nilza Martins, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui, chefe do cartório eleitoral de Angra dos Reis. E essa regra do jogo que a gente vai falar para Angra é para todo o nosso estado do Rio e para o nosso Brasil. Então você que está aí através do nosso site, né, costaazulfm.com.br, baixou nosso aplicativo em qualquer ponto aí, fique atento, até nossos ouvintes aí em Portugal, pessoal que está lá do outro lado, lá no Japão, que a gente tem uns ouvintes, lá volta e meia eles dão um sinal de vida, matando as saudades de Angra dos Reis. Se você não votou nas eleições, fique atento que tem informações importantes aí. E a gente lembra também que estamos ao vivo também, você pode ir lá na nossa página facebook.com/costaazulfm, que você vai ter as imagens aqui do nosso estúdio dessa matéria, muito importante. Dona Nilza Martins, muito bom dia, obrigado pela sua presença. A Justiça Eleitoral está aí buscando aí praticamente de lanterna acesa esses eleitores que realmente não compareceram nos 3 últimos pleitos. E esse pessoal, se não fizer a sua regularização junto à Justiça Eleitoral, tem uma série de problemas, né? E o cartório eleitoral está lá de braços abertos esperando essa turma, né? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia aqui a toda a equipe da rádio e um grande bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. O prazo que o Renato está se referindo, o último dia agora, 6 de maio, segunda-feira. Então, é o último dia para o eleitor que não votou em 2016 e não votou também agora nos 2 turnos de 2018. Não votou e não fez nada, não se justificou, não compareceu ao cartório. Para esse eleitor, é o último dia, segunda-feira, dia 6 de maio. Então, nós estamos aqui hoje convidando, solicitando que esse eleitor compareça ao cartório eleitoral. A multa é uma multa quase que simbólica. Cada turno que o eleitor não compareceu é uma multa de R$ 3,51. Então, no máximo, esse eleitor que está nessa lista aí, negra, né? Ele vai ter uma multa de R$ 10,53. Então, ele tem que se dirigir ao cartório eleitoral, nós emitimos essa guia, ela é paga exclusivamente no Banco do Brasil, ele pode pagar até por um aplicativo, se ele for correntista, enfim. Ele pega essa guia de multa, vai ao Banco do Brasil, retorna ao cartório, ela é lançada no histórico, acabou. Ele pode até aproveitar esse momento e atualizar o seu cadastro, fazer sua biometria, enfim. Mas para não ter o título cancelado, ele tem que comparecer até o dia 6 de maio, às 19 horas, em qualquer cartório eleitoral. A gente... Não, só um minutinho, é só lembrar aqui que daqui a pouco as pessoas começam a usar muito o nosso telefone, o nosso WhatsApp, é o 99298-1588, 99298-1588. A gente pede que as pessoas mandem por texto a mensagem via o nosso WhatsApp. Isso, e aí, se possível, coloca o nome e o bairro, Renato. Perguntas agora, preferencialmente a esse tema eleitoral. Quem quiser fazer alguma pergunta aqui para a Nilza, tá? Pode mandar nesse WhatsApp, 99298-1588, mensagem de texto com o nome e o bairro. Nilza, bom dia. A senhora falou que tem essa multa que é simbólica de R$ 3 e pouquinho, mas além dessa multa, a pessoa que faltou, que não justificou, tem algum problema com documentação, ela fica impedida de votar e até mesmo de assumir algum cargo público ou coisas desse tipo, além dessa multa, a pessoa que não justificou, que não foi lá, que não prestou contas com o cartório, tem esse problema, pode acontecer isso, não vai conseguir, né, Renato, às vezes assumir um cargo tem esse problema com a documentação também, além de ter que pagar essa multa? Sim, sim. Principalmente se ele deixar o título cancelar. Uhum. Quando acontece esse cancelamento, fica um período sem a gente poder mexer no histórico do eleitor. Então, o prazo é sexta-feira. Ele não foi. No dia seguinte, se ele comparecer, nós não conseguimos entrar no cadastro dele. Esse prazo é realmente... ele vai ficar toda a vida, não vai resolver? Ele vai resolver, mas ele vai ficar um período. Enquanto está tendo esse processamento no TSE, a gente vai poder fazer nada. Então, ele poderá perder uma oportunidade de emprego, porque todo empregador agora, ele pede o título e uma certidão de quitação eleitoral.
Então, o eleitor consegue essa certidão no site do TSE, enfim, via eletrônica. Mas, para isso, ele tem que estar quite. E quem tem título cancelado não está quite. Então, ele pode perder uma oportunidade de trabalho, passaporte. Todos os dias nós recebemos eleitores que vêm lá para que nós possamos emitir uma certidão de quitação para efeito de fazer seu passaporte. Ele pode perder uma viagem de trabalho, uma viagem de passeio, enfim, não deixe seu título cancelar. É muito simples. Eu quero até alertar, estava até conversando com o Renato aqui, nós temos muitos eleitores fora do Brasil. Né? Foram para Portugal, para o Japão trabalhar, enfim, muita gente fora. E às vezes na hora que o eleitor vai, ele não se atenta para isso aí. Então um parente pode se dirigir, a mãe, o pai, os avós, enfim. Se tem o seu parente no exterior, você pode até verificar no site do TSE se ele está nessa lista, né? Tenta emitir lá uma certidão de quitação, não conseguiu, procure o cartório eleitoral até o dia 6, pegue essa guia de multa, como eu falei, pague no Banco do Brasil, retorne, vai salvar esse eleitor, seja lá onde ele se encontrar. Inclusive, no processo, Renato, eleitoral para o Conselho Tutelar de Rio Claro, que terminou no dia 30, eles pedem aquele comprovante de votação, né? Nós vamos até alertar aqui, a eleição é nacional do Conselho Tutelar. Então, os candidatos se movimentem, né? Veja aí no seu eleitorado, porque eleitor que está com título cancelado não é eleitor, ele não vai votar. Então, a gente alerta aos partidos políticos, ao Conselho Tutelar, esse movimento, né, de votação que vai ter dia 6 de outubro, que se movimente para que os seus eleitores não tenham o título cancelado. Ô, dona Neuza, é importante também lembrar que alguns partidos políticos ainda não estão totalmente quites também com a Justiça Eleitoral, né? Sim, terminou agora, dia 30 de abril, o prazo para os partidos políticos apresentarem as prestações de contas, não é de eleições, é do exercício do partido, no caso agora o exercício 2018. Nós tivemos o cuidado de ligar para todos os diretórios, enfim, mas alguns partidos, e entre eles partidos grandes, não apresentaram. Ah, não pode mais apresentar? Pode, vai ser intempestivo, mas o juiz vai analisar, deve apresentar. Porque antes a penalidade para o partido que não prestava contas era só, não recebo cotas do fundo partidário. Aí o partido pensava, já não recebo mesmo, deixava para lá. Mas agora tem uma coisa mais grave. O partido que não prestar contas, ele não só não vai receber cotas do fundo partidário, como não poderá ter registro aqui no município. Nós estamos às vésperas de eleições municipais. Olha só o dano que esse partido vai ter. Não é? Ano que vem, eleição municipal. Ele vai querer fazer o registro de ser candidato, ele nem existe no município. Ele não vai poder ter registro aqui se ele não prestar conta. Ele pode ter até as contas desaprovadas. O que ele não pode é deixar de prestar. Quanto tempo antes, Nilza, para ele regularizar, para poder lançar candidato? O quanto antes, porque isso aí vai passar por uma sentença, né, do juiz. Então, ele compareça ao cartório eleitoral, preste conta. Para você ter uma ideia, se ele tiver a conta desaprovada, ele tem registro no município. Mas se ele tiver a conta não prestada, ele não tem. E é tão simples prestar conta, se ele entrar no site do TSE, tem lá sistema de prestação de contas anuais. E a maioria dos partidos, eles nem tiveram movimentação financeira. Então, no fundo, a prestação de conta desse partido é uma folha, onde o presidente assina e o tesoureiro assina. Entregou à Justiça Eleitoral, acabou. Então é muito simples. Se não sabe, entra no site do TSE. Não tem? Vá ao cartório eleitoral, nós vamos fazer toda a orientação lá. Lembrando que o cartório eleitoral em Angra dos Reis fica ali no bairro de São Bento, bem em frente à Capitania dos Portos. Nilza, só voltando aqui à questão do eleitor, que faltou 3 eleições, é importantíssimo, segunda-feira, ele ir lá regularizar a situação, que tem até uma cláusula aí, se ele, por exemplo, acertar a Mega-Sena que está acumulada, ele não vai nem conseguir pegar o dinheiro. 40 milhões. É mole, cara. Se não estiver aqui com a Justiça Eleitoral, não vai receber esse dinheiro que o Renato está falando aqui. E ele tem que levar algum documento, alguma coisa no cartório eleitoral? Qual o horário de funcionamento do cartório, por gentileza? A rotina, o horário normal do cartório eleitoral é de 11 às 19. Mas segunda-feira, como é o último dia, né, 6 de maio, e a gente sabe que brasileiro deixa tudo para a última hora, o cartório, a zona 116, vai abrir às 8 horas da manhã. Vamos estar lá com uma força-tarefa para recepcionar esse eleitor. E ainda digo mais,
a multa é pequena, R$10,53 é uma multa pequena, mas se no todo o eleitor não tiver essa disponibilidade, ele poderá requerer ao juiz a dispensa dessa multa, né? Tem lá, ele não vai precisar nem... Se estiver desempregado, correto, qualquer nós coisa. estamos Perfeito. vivendo uma A realidade justiça muito difícil. eleitoral quer resolver a situação, na verdade Então, é isso. se você não tem essa disponibilidade, você vai assinar lá uma declaração de insuficiência econômica, o juiz vai analisar e você vai ficar quite com a justiça eleitoral. Dona Nilza, como a senhora falou que às vezes o brasileiro deixa tudo para a última hora e de repente ele nem lembra se votou ou não votou. Ele pode fazer essa consulta no site também Sim, se ele entrar no site do TSE, lá na primeira página está lá, certidões, ele tente imprimir uma certidão de quitação eleitoral. Não conseguiu, tem alguma coisa errada. Então vá ao cartório. Vá. E do seu parente que está no exterior, tenta também, entra com os dados dele. Não conseguiu, vá lá no cartório eleitoral. Nilza, a pessoa que não é obrigada a votar, né, pessoas que já né, passaram da idade da obrigação de votar, essa baixa no sistema ela é feita automaticamente já? Sim, o sistema é computador, trabalha com números. A partir do momento, e nesse grupo aí de pessoas que eu estou falando aqui, então quem tem entre 18 e 70 anos não é alfabetizado também, ele não está nessa listagem. Quem passou dos 70 anos também não está nessa listagem, ele não tem obrigatoriedade. E muita gente vai ao cartório, não precisa fazer nada. Passou dos 70 anos, sabe, é tudo computador, são números que ele trabalha, ele já viu que você tem 70, ele justifica automaticamente. O eleitor não precisa fazer mais nada. Perfeito, Nilza, a gente agradece muito suas informações, a gente já combinou que na segunda-feira, na hora do talk show, a gente vai lá ao cartório eleitoral para reforçar, porque a gente tem um compromisso muito grande com a democracia, com a cidadania e principalmente com a transparência. E a transparência passa por o eleitor ter essa grande ferramenta na mão, que é o título de eleitor, para escolher bem e o nosso país, o nosso estado, o nosso município. Lembrando que no ano que vem tem eleição municipal, ou seja, a coisa fica um pouco mais acirrada, né? Então, dona Nilza, muito obrigado pelas suas informações. E esse último minutinho para reforçar, quem está em dúvida, vá ao cartório eleitoral e acerte as contas com a justiça, né? Correto, Renato. Então, torno a falar. Segunda-feira, último dia, 6 de maio, estaremos lá na Zona 116, a partir das 8 horas, com uma força-tarefa para recepcionar todos que procurarem a Justiça Eleitoral. Não percam esse prazo. Ok, e a 147 é na mesma casa, na rua de trás, ou seja, do lado do Clube São Bento. Não tem como errar. Rodrigo.